A Márcia é enfermeira especializada em obstetrícia pela Universidade de Caxias do Sul. Coordenação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obstétrica no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Desde 2005, ela atua como enfermeira no Centro Cirúrgico da Clínica Castelli de Bérgamo. E daí vem a experiência mais marcante que ela vai compartilhar com a gente. A Márcia esteve presente de uma maneira bem atuante nos momentos mais desafiadores na Itália durante a pandemia, né, gente? Vamos aprender com a Márcia sobre a resiliência durante a pandemia. Bom dia, muito obrigada a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando deste primeiro Congresso Internacional de Bem-Estar e Espiritualidade. Quero agradecer imensamente ao meu querido amigo Zezo, criador e organizador deste evento, e também ao meu querido amigo Paulinho. Hoje quero dividir com vocês a minha experiência vivida na pandemia de Covid-19 na Itália. Meu nome é Márcia Regina Mazzocchi de Moura, vivo na Itália, em Bérgamo, que é uma cidade de 120 mil habitantes, no norte da Itália, perto de Milão. Eu sou enfermeira, formada pela Universidade de Caxias do Sul, no ano de 1992, assim como o meu esposo. Neste mesmo ano de 1992, nos transferimos a Porto Alegre, onde iniciamos a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. No ano de 2004, saiu um artigo no jornal Zero Hora, onde diziam que a Itália estava procurando enfermeiros no sul do país, devido a essa necessidade, esta falta de enfermeiros na Itália. Enfermeiros que tivessem a vontade de vir fazer esta experiência e provavelmente poderiam fazer a cidadania italiana. Nós tínhamos um sonho muito grande em conhecer a Itália. Não queríamos vir só a passeio, fazer uma viagem de férias, gostaríamos de vir e viver a Itália. E essa foi uma oportunidade que se apresentou. Fomos assistir esta palestra e começamos a pensar na possibilidade de vir. Pesamos os prós e os contras, já que estávamos estabilizados profissionalmente, com 2 filhos, um de 11 e um de 6 anos, e seria uma mudança muito radical nas nossas vidas. Mas optamos por essa transferência. Meu esposo veio antes, veio a Bérgamo, já a cidade onde moramos, e iniciou o seu trabalho como enfermeiro aqui em Bérgamo. Eu e as crianças viemos 7 meses depois, então no ano de 2005, nos instalamos em Bérgamo e eu comecei a minha trajetória como enfermeira na Itália. No ano de 2020, fomos de férias ao Brasil, em janeiro de 2020. No final de janeiro de 2020, começou a sair algumas notícias nos jornais de um vírus que estava circulando, mas se falava somente isso, não sabíamos, não tínhamos mais nenhum conhecimento. Voltamos a Bérgamo na primeira semana de fevereiro e quando chegamos no aeroporto de Milão, fomos abordados por uma repórter que nos perguntou da onde vínhamos e o que pensávamos desse vírus, se estávamos preocupados ou não. Prontamente respondemos que não tínhamos conhecimento e que não estávamos preocupados porque pensávamos que seria uma coisa que se resolveria no seu país de origem, que não pudesse se alastrar para o resto do mundo. Voltamos a trabalhar. Final de fevereiro, iniciamos a receber vários pacientes com infecção respiratória, pacientes muito graves, e dali se descobriu que eram pacientes contaminados com este vírus. Deste momento, iniciou o caos. Iniciamos a receber infinidade de pacientes com infecção respiratória muito grave. Os hospitais começaram a encher, pronto-socorros estavam sempre cheios, UTIs lotadas. Se decidiu
O governo então decidiu por suspender todos os tratamentos eletivos, ambulatoriais e cirúrgicos. As salas operatórias foram transformadas em UTIs e os profissionais foram redimensionados para as áreas de urgência. Neste momento em diante, então, estávamos vivendo uma tensão muito grande, porque estávamos lutando contra um inimigo desconhecido e sem sabermos que armas usar contra este inimigo. O governo sempre instalou o lockdown, que foi uma das maneiras de conter a contaminação. Instalado o lockdown, a cidade virou uma cidade fantasma. A cidade de Bérgamo foi a cidade mais atingida da Itália, foi o ápice da pandemia. Hospitais cheios, lockdown instalado, a cidade virou uma cidade fantasma, ninguém circulava pelas ruas porque era proibido, somente os profissionais autorizados podiam circular. Condições de trabalho, no primeiro momento, muito estressantes, porque não sabíamos realmente o que estava acontecendo e como nos proteger. Sabíamos de outras infecções por outros vírus e usamos as mesmas técnicas. Os profissionais da saúde começaram a ficar doentes. Aqui em casa também, infelizmente, fomos contaminados. Eu, meu esposo, nosso filho menor, todos nós nos contaminamos, ficamos em casa por um período. Graças a Deus não precisamos ir ao hospital, porque era um momento que não se conseguia nem chegar aos hospitais porque estavam cheios. Nosso filho mais velho já morava fora de casa, num outro país, também se contaminou, mas de uma forma mais leve. Desses momentos, uma coisa que ficou gravada muito na minha memória eram as sirenes das ambulâncias, que era uma constante, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Os carros da proteção civil, da polícia, que passavam pedindo para a população não sair de suas casas. Foi um momento de muita tensão, de muita tristeza, de muita insegurança. O que nos ajudou muito nesse momento de incerteza foi a solidariedade de um povo que também não sabia o que estava acontecendo, de um povo que se uniu para nos ajudar. Com o lockdown, todos os comércios foram fechados. Ficou aberto somente grandes supermercados, farmácias, os hospitais e comércios de gêneros alimentícios ou de gêneros importantes indispensáveis. Os comerciantes todos fechados, os pequenos alimentares todos fechados, os restaurantes, os bares todos fechados e as pessoas em casa sem saber o que estava acontecendo, o que podia acontecer nos dias seguintes. Esta população que estava já sofrendo tanto com as suas perdas começou a estimular os profissionais de saúde da forma que eles podiam fazer. Começaram, então, a colocar faixas nas suas sacadas, cartazes, para nos estimular, cartazes dizendo que isso tudo iria acabar, para nós não desistirmos. Também os pequenos comerciantes, os pequenos alimentares começaram a produzir alimentos só para o profissional de saúde. Sabiam que nós estávamos vivendo uma situação desesperadora dentro dos hospitais.
Com isso, eles começaram a produzir sem ganhar nada do governo no primeiro momento, tirando dos seus bolsos, começaram a produzir, preparar alimentos para os profissionais da saúde. Eles levavam todos os dias, vários comerciantes se organizaram e levavam todos os dias para todos os hospitais da cidade, levavam alimentos para esses profissionais que passavam horas e horas e horas dentro dos hospitais sem poder sair. Preparavam pizzas, preparavam sanduíches, preparavam lasanha e nos levavam para que a gente pudesse ter um estímulo maior, que fosse com a alimentação, mas um estímulo maior. Essa solidariedade deste povo, que estava sofrendo muito, foi a parte mais bonita de tudo, porque nesse momento não teve nenhuma distinção de cor, de religião, de raça. Todo mundo se uniu para o mesmo objetivo, que era lutar contra este inimigo. A cidade de Bérgamo foi muito atingida, foi a mais atingida da Itália, foi o ápice da pandemia. Tivemos muitas perdas. Provavelmente todo mundo teve um parente, um amigo, um conhecido que se perdeu. Nós, profissionais da saúde, também tivemos muitas perdas de colegas. E com isso a tensão e o medo aumentavam. Alguns colegas, para evitar a contaminação dos seus parentes em casa, optavam por ficar diretamente no hospital. Acabavam entre um plantão e o outro, não voltando para suas casas, justamente para diminuir esta contaminação. Com o passar dos dias, foram instalados hospitais de campanha. Foram construídos muito rapidamente com a ajuda de voluntários e com a ajuda de profissionais da saúde que chegavam de toda a Itália e também de toda a Europa. Neste momento desses hospitais de campanha, nós também recebemos a ajuda de outros países da Europa que recebiam os nossos pacientes, às vezes muito graves, ou pacientes graves, mas que não tinham as condições de ter no hospital, porque não tínhamos mais disponibilidade. Esses países da Europa receberam muitos dos nossos pacientes. O que aconteceu foi que, a parte toda essa tristeza, muitos pacientes, a maioria dos pacientes graves ou que se agravavam rapidamente, não tiveram mais contato com os seus familiares. Esta é uma parte muito triste de tudo isso que aconteceu. Com o passar do tempo, também vimos que, isolando as pessoas, se diminuía a contaminação. Os pacientes que ficavam positivos ao Covid, mas que não precisavam de atendimento hospitalar, tinham que ser isolados das suas famílias. Os hotéis, naquele período, estavam todos fechados e deram à disposição de ocupar estes quartos nos hotéis para colocar essas pessoas contaminadas, mas não graves. Então, separar essas pessoas contaminadas dos seus familiares. Foram isoladas essas pessoas, evitando assim a maior proliferação deste vírus. Com o passar do tempo e com a ajuda de todos, a tensão começou a diminuir. Pouco a pouco a situação foi melhorando, as pesquisas foram se implementando e se chegou à vacina, que era a grande expectativa da comunidade científica, que comprovou que foi através da vacina que venceríamos esta batalha contra o vírus.
Estes vários exemplos de resiliência reforçaram a minha fé e a minha espiritualidade, fundamentados nos meus valores religiosos e espirituais, acreditando no ser humano, acreditando que o ser humano pode superar várias dificuldades, passando por cima de todas as diferenças que podemos ter, porque acreditando e trabalhando por um objetivo comum, sem diferença de credo, de cultura, de raça, reconhecendo a capacidade do ser humano. Essa parte dessa minha espiritualidade foi o que me ajudou também a vencer aquele período que foi de muita tristeza e muita tensão. Eu me emociono muito falando nisso porque me lembro daqueles dias terríveis, mas graças a Deus e às pesquisas se venceu. Quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade que me deram de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha experiência. Quero agradecer por este convite maravilhoso que me foi feito pelo meu amigo Zezo, pelo meu querido amigo Paulinho. Quero agradecer a minha família que me suportou e me ajudou também. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada.